Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, graças a Deus, com o Evangelho de Mateus. Boas notícias, conforme registradas por Mateus em seu Evangelho. O último texto que lemos, ele apresenta a morte de João Batista, que foi decapitado. João Batista, profeta levantado por Deus, né? Aquele que preparou os caminhos do Senhor junto ao povo do pacto, ao povo da aliança, ao povo de Israel, nós falamos judeus, ao israelita. João Batista é, em parte, reconhecido e bem recebido como profeta. Por outro lado, isso acabou fazendo com que ele perdesse a própria vida, porque ele chamou a atenção do rei aqui, de um dos Herodes, né? O Herodes é o Agripa, não, é o Antipas, o Herodes Antipas, que havia desposado a mulher do irmão, Herodias, que era casada com Filipe, achou que se daria melhor com o Antipas, abandonou Filipe e foi para as terras desse homem. E no aniversário desse homem, a filha de Herodias, a famosa Salomé, numa dança, né, despertou ali o interesse do rei, e como ele havia dito a ela que daria a ela qualquer coisa que ela pedisse, ela pediu a cabeça de João Batista. Ele certamente já embriagado, porque as festas duravam um tempo mais longo, embriagado, e também por ter dito, e porque no fundo a vida de um homem santo não significava absolutamente nada para ele, ele atendeu ao pedido de Salomé e de Herodias e matou João Batista, decapitando, levando a cabeça numa, num- como se fosse uma bandeja, né, uma bacia, que se apresentava as comidas durante o banquete. Aí, um daqueles bacias estava a cabeça de João Batista apresentada para a mãe e filha. A morte de João Batista não precisa ficar preocupado, ninguém se preocupe, porque ele estava preparado. Não foram poucos os profetas que a Bíblia registra que tiveram um final de vida tranquilo e sossegado. A maioria sofreu uma morte violenta, invariavelmente, na maioria das vezes, nas mãos do povo, que eles chamavam ao arrependimento. Deus concede uma bênção, Deus concede um livramento, Deus faz uma proposta de paz e algumas pessoas não a aceitam. E aquele levantado por Deus, muitas vezes, é punido por aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. João Batista morreu, creio eu, preparado. Ele ficou um período aprisionado. Nesse período, ele levou a Cristo Jesus as suas dúvidas através de mensageiros, né, que levaram uma resposta específica para João Batista, né, de forma que ele compreendesse exatamente a dimensão do ministério de Cristo Jesus e o próprio também. Então ele foi preparado para esse fim. Mas o fato é que, mesmo sabedores de que algo tão triste poderia acontecer, isso não é suficiente para evitar o sofrimento do acontecimento. Nosso Senhor Jesus, ao saber da morte de João Batista, como diz o texto aqui, assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. A dor da perda, o sofrimento causado pela violência, né, pela injustiça, pela morte, é uma coisa difícil de suportar. E Jesus preferiu passar por isso na companhia daquele que é capaz, é o único que é capaz de manter as nossas mentes, o nosso espírito, as nossas convicções firmes em situações de crise, de dor, de angústia, que é Deus, que é o Pai. Jesus Cristo afastou-se das multidões para orar,
para que a sua comunhão com o Pai não fosse abalada pela tragédia que havia se abatido sobre João Batista, sobre os discípulos de João Batista, mas também para não ser de forma alguma afrontado pelas emoções, pelo sentimento das multidões, porque uma multidão é algo difícil de controlar. E quando se tem notícia de uma tragédia, de uma injustiça, a multidão pode ser tomada por um ímpeto de violência, de fúria, de indignação. Jesus se afasta de tudo isso para permanecer em oração, para permanecer em comunhão com o Pai. Porque a Bíblia declara que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então a morte é um inimigo. A morte é um inimigo. A morte não é amiga de absolutamente ninguém. Algumas pessoas, diante do sofrimento de outros, né, chegam até a comentar que talvez fosse melhor a morte, que a pessoa está sofrendo muito. A vida é sempre melhor que a morte. Viver é melhor do que morrer. Em Cristo Jesus, nós somos convidados a partilhar uma vida eterna na companhia de Deus. Não uma morte eterna, uma vida eterna. Então, a morte é um inimigo. E esse inimigo, nesse instante, está afrontando a Jesus Cristo. Esse inimigo está ceifando a vida de um amigo, de um irmão, né? A vida de alguém que é íntimo dele. E a dor é grande. E a dor é grande. A injustiça também é a consequência do pecado, é uma das consequências do pecado, e ela nos afronta. Ela ataca o nosso senso de justiça, de retidão. Todo ato injusto, ele tenta nos tirar das nossas convicções do que é correto. Às vezes a pessoa é pela paz, mas diante de uma ofensa, de um insulto, de uma dor intensa, de um ato de injustiça que não é reparado, que não é tratado, ela resolve revidar, né? Como alguns fazem, né? Transformar a vingança num ato de justiça. É um caminho terrível, é um caminho completamente equivocado. A notícia se espalha, João Batista está morto, as multidões saem à procura de Jesus, ele não está, então eles saem à procura dele fora da cidade, nos arredores, sabendo que ele tinha esse hábito de se afastar para orar. Quaisquer que sejam os motivos da multidão para procurá-lo, o fato é que, no instante em que encontraram com Jesus, a única coisa que foram capazes de expressar eram suas próprias angústias, dores, aflições e necessidades pessoais. Diz aqui o texto: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou aos seus doentes. Algumas pessoas entram numa vereda, num caminho, numa expectativa de uma jornada espiritual, que não é errado nem equivocado, mas às vezes levam consigo algumas ideias que estão totalmente fora do contexto da palavra de Deus, da Bíblia, do que nós sabemos que a palavra de Deus ensina, do que propõe. Mas algumas pessoas ainda que saibam disso, resolvem enfrentar uma jornada, uma espécie de caminhada espiritual, na busca de alcançar de Deus uma resposta ou conquistar o favor de Deus no sentido de obter um dom ou uma posição, ou seja lá o que for. Isso não é incomum. Mas a verdade é que, quando Jesus nos encontra, porque é sempre Ele que nos encontra, o que estará diante dele são as nossas reais necessidades. O que nós podemos aprender e facilitar para nós mesmos é confrontarmos o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós ambicionamos, o que nós apresentamos para Deus como proposta de vida, como proposta de espiritualidade. Eu estou usando essa palavra, esse tema, para fugir do jargão da linguagem comum adotada aí
por muitos cristãos hoje em dia, que tem sido muito banalizado, né? Que já é parte da piada, da comédia, do humor, e pretendemos evitar esse tipo de coisa. Numa jornada espiritual, numa proposta de vida de espiritualidade ou de comunhão com Deus pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a confrontar o que nós buscamos com o que o Senhor de fato encontrará em nós. E, na minha perspectiva, o que o Senhor Jesus sempre encontrará e sempre encontra em nós, muitas vezes são coisas que nós não queremos expor. Por exemplo, essa multidão, quando sai, né, milhares de pessoas à procura do Mestre, você não tem como ver, mas entre eles estão quem? Os doentes, as pessoas que necessitam de cura. Indignados, revoltados, não tinham nem alimento. Então Jesus sempre encontrará em nós aquilo que nós realmente necessitamos. Nem sempre aquilo que nós estamos dispostos a expressar. Então cabe a nós moldarmos a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa devoção, aquilo que de fato o Senhor vai reparar em nós. Não adianta esconder a dor. Não adianta esconder a enfermidade. Não adianta esconder o medo. Não adianta esconder o ódio. Não adianta esconder a revolta. Porque isso tudo irá contigo e, ao ser encontrado com Jesus, vai se manifestar de uma maneira que você não tem o controle sobre isso. O que eu estou dizendo é que nem sempre o que nós pedimos, nem sempre o que pretendemos é aquilo de que necessitamos. Ao fim do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus, né, naquela região, naquele lugar deserto, tentando ajudar, né? Tem sempre aqueles que querem ajudar, assim, cada um que se vire. Mestre, é tarde, não tem onde comprar comida, nós só temos aqui alguns pães, 5 pães, 2 peixes, o povo está com fome. Manda eles embora para eles providenciarem comida pelo caminho, né? Algumas pessoas são capazes de descrever o problema, mas pouca capacidade ou intenção tem de resolvê-los. Tudo que temos são 5 pequenos pães e 2 peixes. Jesus falou, tragam para mim, mandou que organizassem o povo, que eles se assentassem na grama, pegou os 5 pães e os peixes, olhou para o céu, abençoou, em seguida partiu os pães e foi distribuindo, e não parou mais de ter pão, né? De maneira que o texto fala que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados e ainda sobraram 12 cestas de pedaços de pão. Um milagre tremendamente extraordinário, um milagre fantástico, né? O pão cotidiano, o pão nosso de cada dia. Talvez o povo quisesse uma revolta, uma rebelião, quisesse marchar contra o rei lá e queimar o palácio do sujeito. Mas o que eles de fato precisavam era de cuidado, era de alimento, era de esperança, era de consistência para sobreviverem por mais um dia. Mais um dia. Foi o que eles receberam de Cristo Jesus. Não alimento para o ódio, não alimento para a revolta, não alimento para tirar vidas, mas alimento para curar as enfermidades e alimento para saciar a fome. Toda fome, todo tipo de fome. Fome e sede de justiça. É uma fome boa, mas que só pode ser saciada pela fé em Cristo Jesus. O pouco, também vemos aqui nesse texto, que o pouco que nós dispomos,
que nós temos e dedicamos ao Senhor, Ele é capaz de transformar em muito. Mas o pouco não é o pão, não é só os pães, o peixe ou o dinheiro. O pouco que nós somos, quando consagrados ou dedicados ao Senhor, pode fazer muita diferença. Pode fazer diferença entre muitos. A pessoa que você é, o homem, a mulher, talvez você considere-se pouco. Talvez você se considere insignificante, mas saiba que em Cristo Jesus a sua vida pode expressar a beleza do amor de Deus. E isso é muito para aqueles que de fato necessitam e daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que clamam. Não importando o motivo pelo qual as pessoas partiram nessa caminhada para encontrar com Cristo. Importando sempre saber que nessa caminhada, Cristo vem ao nosso encontro. É Ele que sempre está vindo ao nosso encontro. É Ele que está sempre pronto para ser achado, encontrado. E em Cristo Jesus nós temos essa esperança, essa confiança, essa fé. Se coisas ruins acontecem, coisas maravilhosas também acontecem. Algumas pessoas só veem a morte e a destruição. Mas o texto aqui, que começa falando da perda, da violência, da injustiça, da morte, ele conclui mostrando Cristo superando a fome, a doença e futuramente a própria morte, como se vê nos textos seguintes e na própria vida e ministério de Cristo Jesus. Não há dor, aflição, angústia que nesta vida, que este mundo possa lançar sobre nós, que Jesus não tem a cura para aliviar de nós a dor da perda, o fardo da injustiça, da angústia e do sofrimento. Cristo Jesus é Ele, e somente Ele, que consegue, que é capaz de transformar uma multidão furiosa numa multidão que celebra a graça de Deus. Numa multidão revoltada, numa multidão que glorifica a Deus pela sua bondade, pela sua justiça e pela sua santidade. É importante sim, decidirmos por uma jornada, por uma caminhada, por trilhar um caminho espiritual para buscarmos mais de Deus em Cristo Jesus. E a expectativa que a palavra de Deus apresenta para nós é que essa atitude será recompensada, porque quem vem ao nosso encontro é o próprio Cristo Jesus. Não há como uma pessoa que sinceramente se dedica a conhecer a Deus, a saber de Deus, a se apropriar de tudo que Deus gratuitamente nos concede, não há como essa pessoa ser abandonada nesse propósito. Com toda certeza, o Senhor Jesus providenciará os meios para que a pessoa disponha ou desfrute da comunhão por ele proposta e anunciada. Tomou então 5 pães e 2 peixes e, olhando para os céus, abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus se afasta, Novamente, a multidão é despedida e ele despacha os apóstolos. Mas aí nós entramos em outro texto, em outro milagre. Por hoje, nos alegramos celebrando a promessa de Cristo Jesus, da vitória sobre a morte, da vitória sobre a injustiça, celebrando a vida, celebrando a paz, celebrando a alegria de ser encontrado, alcançado por Deus em Cristo Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te proteja, que Deus Todo-Poderoso te conceda a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.